Deixa ele sinalizar para mim, para a gente voltar lá para o quadro. Pronto. Terceira questão. Professor, o que é uma equação irracional? Cara, olha só. As equações irracionais, elas em geral são mais tranquilas do que as exponenciais. Eita, professor, você está tirando onda. Olha o tamanho da criança. Não estou falando sério. Né? Você tem uma raiz, uma equação irracional, ela é caracterizada pelo radical, né? Radical é o símbolo aqui da raiz quadrada, da raiz cúbica e por aí vai. E você tem a incógnita dentro do radical. Se na sua equação exponencial você tem incógnita no expoente, daí o nome é equação exponencial, a sua incógnita estando no radicando, ou seja, dentro de um radical, ela caracteriza aí, não é, uma equação irracional. Tá certo? E agora eu vou mostrar aquilo que eu acabei de dizer. Elas são mais tranquilas do que as exponenciais, porque elas são mais diretas. As outras têm aquela parada de você parar, procurar o padrão, o que é que se repete. Entende? Essa daqui não. Geralmente ela vai desembocar em uma equaçãozinha, ou de primeiro grau ou de segundo grau. E aí a galera tira de letra. Tá certo? A questão da FGV, portanto, diz assim: considere a seguinte equação. E aí ela te deu essa equação irracional. Sobre o conjunto de solução da equação, é possível afirmar que. E aí a gente vai correr atrás, não é? Dos valores de x. Mas deixa eu fazer de novo, deixa eu dar aquela paradinha e pedir para minha galera analisar. Cara, qual é a sua ideia? Como que você vai fazer para isolar esse x? Porque resolver a equação é isso, né, minha gente? É deixar o x quietinho de um lado e não é o restante do outro lado para você resolver. Ou chegar a uma equação de segundo grau, onde você possa usar uma fórmula resolutiva e, de qualquer forma, chegar no valor de x. Como que a gente vai fazer isso com esta garota? Vamos lá. Ô, professor, a gente pode, além de isolar o radical, né, Hum, colocar os dois termos ao quadrado para resolver como se fosse uma equaçãozinha. boa, boa. Foi a Ângela? Foi a Laura, professor. A Laura, olha aí, a Laura está com voz de Ângela, aí me confunde. Meu É, Deus, legal. besteira. Beleza, Laura. Na verdade, assim, o cara sem ver, não é? O microfonezinho do aluno abrindo e ele falando, eu tento adivinhar pelo que eu já memorizei das vozes de vocês. Né? Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Tá legal. Pessoal, a Laura nos deu uma força legal. Olha que bacana. Ela pensou assim, ó, deixa eu escrever. Na verdade, eu não vou escrever, eu já vou colocar a ferramenta, porque, ó, deixa eu fazer você perceber o seguinte. Se você tem uma raiz quadrada e, de novo, tá certo? Essa ferramenta não é nova, essa ferramenta não é nova, a gente já trabalhou com ela quando nós vimos aquela ideia de racionalização de denominadores. Se eu coloco aqui para vocês, ó, a raiz quadrada de 9, agora a galera sabe que a raiz quadrada de 9 é aquele número que ao quadrado vai dar 9, portanto, só pode ser o 3. Agora, se eu chego assim e disser, pessoal, olha para cá, eu vou elevar a 2 ambos os termos desta igualdade. Então, vou colocar aqui elevado a 2 e vou colocar aqui elevado a 2. Olha que coisa, olha o que acontece. Raiz quadrada de 9 ao quadrado vai dar 9 sem o radical, e eu vou, mais uma vez, te mostrar por quê. Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. É ou não é? Ora, mas raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 9 é raiz quadrada de 9 vezes 9, que é 81, que por sua vez é igual
a 9. Interessante. Mas você percebe que aqui também vai dar 9, né? 3 ao quadrado, isso é 9. O que é que eu quero deixar claro com isso? Duas coisas. Primeiro, para você eliminar um radical cujo índice é 2, eleve o cara a 2. Elevou? É como se você cortasse aqui esse 2 com esse símbolo da raiz e só vai sobrar o radicando. Essa é a ideia. Tá joia? A segunda lição. Ora, mas se eu fizer isso, eu vou estar alterando o valor, porque uma coisa é raiz quadrada de 9, que é 3, outra coisa é raiz quadrada de 81, que é 9. São números diferentes, é verdade. Aí vem a segunda lição. Eleve a 2 os dois termos da igualdade. Ou seja, eu estou induzindo a minha galerona a pensar no seguinte: quando eu tiver com uma equação irracional, eu já começo fazendo isso. Mas que beleza, professor. Por quê? Porque, aqui você já pode cancelar e pegar apenas o radicando, os valores que estão dentro. A raiz, ela some, o radical desaparece. E do outro lado, você vai ter um binômio ao quadrado, que é um quadrado, não é de uma diferença. Produtos notáveis, algo que a gente também já viu. Pois não, alguém? Professor. Eu ia dizer assim, né? Porque a raiz normalmente ela tem o intuito de colocar na mente da gente como se fosse um ao quadrado, né? Porque daí quando a gente coloca os dois terminhos aí ao quadrado, a gente vai cortar, digamos assim, essa raiz, não é isso? É isso mesmo, Laura. Perfeito, é exatamente. O que Laura estava chamando a atenção é o seguinte: a raiz quadrada, ela é aquela que possui índice 2, sendo que, por costume, não, historicamente, os matemáticos eles não enfatizavam esse índice. Agora, já na raiz cúbica, você é obrigado a botar o 3. Raiz quarta, aqui aparece um 4. Então, é como se, a Laura falou, a gente cortasse esses caras. E, de fato, né? Na verdade, o corte ele é uma dedução, porque se ao você calcular a raiz quadrada de 9 ao quadrado deu 9, então você pode, não é pegar esse atalho, é só tirar o radical, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui, a gente vai tirar o radical, e aqui do outro lado vocês vão me dizer quanto que vai dar. Vamos lá. Então, resolvendo a equação, e já começamos, já podemos ver o seguinte: no primeiro lado, você vai ter apenas 2x2 menos 9x mais 10. Tá certo? E do segundo lado? Aí a gente vai usar aquela ideia do quadrado da diferença, os produtos notáveis. Vai dar o quê? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes x vezes 2, vai dar 4x. Tá certo, pessoal? E o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, é 4. Eita, professor, por que apareceu esse trinômio? Então, faça essa continha aqui devagarzinho que você vai perceber, não é? Isso daqui é um produto notável que a gente já trabalhou em aulas anteriores, tá certo? Beleza, e aí acabou, por quê? Olha o que você tem. Você tem uma equação do segundo grau. Aí vai cair... Aí vem Bhaskara. E o pessoal chama de Bhaskara porque o professor lá no ensino básico chamava de Bhaskara, né? Mas é um erro, tá certo? Equação de segundo grau não se resolve por Bhaskara. Quando Bhaskara nasceu, Bhaskara foi um matemático indiano lá da Índia, essa forma já existia. Então, só aqui no Brasil, que os autores brasileiros, os professores brasileiros, têm esse costume. Mas quem, assim, lê um pouquinho mais de história da ciência, história da matemática, vai perceber que é um equívoco. Aí eu não digo para os meus alunos fórmula de Bhaskara, eu digo a fórmula resolutiva, cujo o descobridor, a história ainda não descobriu. Tá certo? Mas é isso mesmo, é essa forma que vocês disseram. Então, vamos lá, vamos organizar. Essa equação de segundo grau está desorganizada, vamos organizá-la e resolvê-la. Tá joia? Então, tá, pessoal, x ao quadrado para cá, 2x ao quadrado menos x ao quadrado, 1x ao quadrado. Menos 4x trazendo para cá,
menos 9x mais 4x. Então, menos 5x. E 4 trazendo para cá, ou seja, subtraindo 4 de ambos os membros dessa igualdade, 10 menos 4, você vai chegar aí a 6. Tá certo? De modo que aí você escolhe. A Laura pensou em fazer, acho que foi a Laura, né? Pensou em fazer usando a fórmula. Massa. Pode fazer delta, e aí depois a x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Eu estimulo você a usar Girard, porque Girard é sempre mais rápido, tá certo? Então, a Isso soma... eu ia falar, é a soma, né, professor? O x' e o x duas linhas, né? Eu ia falar agora também. Legal, é isso mesmo. Aquilo que a gente acabou de usar, ó, pode observar. Né? A gente não usou aqui. Isso são as relações de Girard. X' mais x duas linhas e x' vezes x duas linhas. Tá certo? Então, vamos lá. Quem que é x' mais x duas linhas? A forma está aqui, ó. Você deve ter anotado no seu caderno. Menos B sobre A é a soma das raízes e o produto das raízes é C sobre A. Então, você chega aqui e me diz quem que é menos B sobre A. O B é menos 5. Menos B vai ser 5. Apenas 5. Sobre A, o A é 1. Aí, o produto das soluções, o produto das raízes, vai ser C sobre A. Então, C é 6, o A é 1, 6 dividido por 1 é 6. Tá certo? E aí é com a galera. Fala para mim. Me dá dois números que a soma seja 5 e a multiplicação dos caras seja 6. Quem são? 2 e 3, né, professor? Isso, perfeitamente. É verdade. Então, já vou colocar aqui, ó. Conjunto de solução. X é 2 e Y, perdão, X' é 2 e X' é 2 e X duas linhas é 3. Mas aí tem um detalhe que eu preciso, na verdade, observar. Deixa eu apagar isso daqui. Eu não posso escrever isso ainda não. Cara, você está diante de uma raiz. E você sabe, a raiz ela é uma, digamos assim, uma operação, uma função sensível. Não são todos os valores que a raiz quadrada aceita, pelo menos nos reais. Tá certo? Nos números complexos, pode botar aí número negativo, que a raiz você consegue trabalhar com, não é os números complexos. Mas a gente não vê isso em matemática 1. Então temos que ter o cuidado. A raiz nunca vai ser de um número negativo. Então a galera precisa, uma vez que vocês descobriram, deixa eu colocar aqui, a gente descobriu x igual a 2 e x igual a 3. Mas essas são soluções de quem? São soluções desta equação, que não necessariamente resolvem esta equação. Olha que viagem. Professor, como assim? Aí você tem que fazer a verificação. Deixa eu escrever aqui, ó. Verificação. É isso mesmo. Verificação. Ah, professor, então quando a gente estiver trabalhando, verificação. Quando a gente estiver trabalhando com equação irracional, acaba, descobriu, tenha cuidado, não vá direto não, porque nem sempre dá. E eu vou mostrar isso para vocês. A gente vai verificar se x2 e x3, x igual a 2, x igual a 3, resolvem também essa garotona. Então, vamos lá. X igual a 2. Quando x é igual a 2, aí você vai chegar lá e vai abrir, você vai, ó, jogar na sua raiz, tá certo? Então, vamos lá. 2 vezes x, se o x vale 2, vai ficar 2 ao quadrado, não é não? Menos 9 vezes x, se o x vale 2, vai ficar menos 2, menos 9 vezes 2, mais 10. Isso tudo, ó, dentro desse radical. Igual a x menos 2, se o x vale 2, então você vai ter 2 menos 2, tá certo? E aí você já percebe, rapaz, 2 menos 2 vai dar 0. Então, essa raiz tem que ser 0, tem que ser nula. Senão, breu.
essa solução só vai se referir a essa equação, mas não à original. Tá joia? Mas aí a galera já percebe o seguinte, vamos lá. Aqui você vai ter o quê? Você vai ter 4, 2 vezes 4, você vai ter 8, tá certo? Aqui você vai ter 9 vezes 2, 18, com menos 18. Deixa eu aumentar esse menos. Mais 10. Ou seja, vai dar zero, não vai? Vocês percebem? Vai dar zero. Então está tudo certo. Aí você diz assim, isso é uma verdade. Porque 8 mais 10 é 18, menos 18 é zero, raiz de zero é zero. Então, para x igual a 2, está valendo. Agora você vai fazer a mesma brincadeira para o x igual a 3. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço para ficar organizadozinho. Tá certo? Eu espero que você já tenha anotado esses detalhes aí no seu cadernão. Pronto. Vamos fazer a brincadeira agora para o x igual a 3. X igual a 3. Será que vale? Será que se a gente jogar nessa raiz, ela vai ter algum problema? E mais, será que a igualdade ela vai ser verificada? Não sei, cara. Só fazendo, vamos fazer. Então, tá. Aí, ó, jogando aqui na nossa equação, você vai ter raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, menos 9 vezes 3, mais 10, isso tudo dentro do radical, igual a 3 menos 2. Então, isso daqui tem que dar 1. Será que vai dar 1? Te digo agora. Vamos lá. 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 9 é 18. Então, já temos 18 aqui. 9 vezes 3 é 27. Então, menos 27. Ah, vai dar 1 sim. Vai dar 1 sim. Já percebi porque, ó, para cá. Quanto que dá 10 mais 18 mais 10? Vai dar 28. Hã? Eita, perdão. Eu fiz a pergunta e eu mesmo respondi. Não foi alguém já ir respondendo. 10 mais 18 vai dar 28. 28 menos 27. Aí você chega a 1. Porque a raiz quadrada de 1 é 1. Aí você diz assim, ó, tudo certo, nada errado. X é igual a 3, x é igual a 2, são soluções, sim, da equação irracional, não apenas da equação de segundo grau adjunta, aquela que nós usamos na resolução da equação irracional. Qual é a alternativa? D. Isso, alternativa D, né? Show de bola. Tá certo? Resolvemos aí a nossa primeira equação irracional. Professor,